Se você acabou de assumir como líder técnico e tá tentando ser amado por todo mundo, pode ter certeza que em breve tu vai acabar sendo odiado. Hoje eu vou te mostrar o porquê buscar a aprovação de todo mundo é um erro muito comum de líderes técnicos e o que tu deveria fazer no lugar disso. Eu sou o Felipe Adamoli, eu sou co-founder da Tech Leads Club, uma comunidade que já tem mais de 1000 membros e entre eles líderes técnicos de várias grandes empresas do país. E conversando com esses líderes no dia a dia, fica muito claro que as lideranças que tentam ser amadas acabam mais prejudicando do que ajudando seus times, e as que entendem que liderar é um papel duro, que muitas vezes vai envolver, inclusive, tomar decisões que não vão agradar o time, acabam conseguindo ter um melhor impacto e com isso o time fica mais feliz no longo prazo. Essa questão de ficar um pouco inseguro quando tu assume como liderança e a partir disso querer agradar todo mundo ao teu redor é relativamente natural, ainda mais aqui no Brasil, onde a gente tem um perfil cultural de tentar ser agradável com as pessoas, sabe? Não é um padrão nosso ser direto, ser incisivo. Normalmente a gente tenta ser muito mais acolhedor e agregador. E pode ver, normalmente quando as pessoas vão dar uma notícia ruim, elas tentam ir pelas beiradas, dar todo um contexto, dar uma história, ao invés de chegar, ser direto e falar do problema. Então, muitas pessoas carregam isso como perfil quando começam a liderar times, e com isso elas começam a receber demandas de todos os lados, assim, vem a área de produto pede uma coisa, a área de design pede outra, o stakeholder faz um terceiro pedido, e dentro disso ainda tem todas as demandas do próprio time técnico ali, que, pô, tá cansado por ter muitas entregas para fazer, tem muito débito técnico para lidar, e isso tudo vai acumulando, e é inevitável que chegue pro líder técnico resolver essa questão. O problema é que são muitas demandas que normalmente são conflitantes, não tem como fazer tudo ao mesmo tempo, não tem como pagar todos os débitos técnicos, entregar todas as features que o negócio quer, melhorar a usabilidade que o design tá pedindo. Em algum momento tu vai ter que priorizar, e só o fato de tu priorizar e tomar escolhas naturalmente vai deixar algumas pessoas desconfortáveis e infelizes no caminho. Mas é muito melhor tu entender isso, fazer uma boa priorização inteligente e garantir que o resultado seja entregue, do que correr atrás de tentar agradar todo mundo, não conseguir entregar nada que tu prometeu e ainda acabar deixando todo mundo infeliz contigo. Outro problema bem clássico dessa liderança boazinha ali é ter a dificuldade de dar feedbacks duros para os desenvolvedores, sabe? Tem aquela pessoa do time que tá entregando as coisas abaixo da qualidade esperada, tá ficando muito tempo em uma tarefa travada e não tá pedindo ajuda. Às vezes essa nova liderança tem dificuldade de sentar com essa pessoa e ser direto com ela, até para entender o problema, sabe? Então chegar e falar, olha, cara, mais um PR que tu abriu, que voltou com muitos comentários e tal, o que que tá acontecendo? Qual é a dificuldade? Aonde tu tá precisando de ajuda? Tem muita gente que tem dificuldade de ser direto dessa forma e acaba ou adiando e nunca lidando com esse problema, ou dando, sei lá, às vezes alguns comentários mais subentendidos, assim, de tem que cuidar mais com a tua entrega, tem que melhorar mais a qualidade. E às vezes a pessoa fica meio confusa e nem sabe como agir em cima desse feedback tão amplo. Então, nessas horas é muito importante entender que para as pessoas crescerem, elas precisam de um feedback direto, sabe? Por mais que na hora seja difícil de falar isso pra pessoa, pode ter certeza que vai ser muito pior depois quando o problema for ampliando, a pessoa for ficando desmotivada e for muito mais difícil de resolver o problema. E outra coisa que eu costumo falar pros meus liderados também é refletir o quanto às vezes a gente acha que não tá dando esse feedback duro porque a gente tá querendo o bem da pessoa, mas na verdade a gente tá só querendo ficar na nossa zona de conforto. É muito mais sobre a gente não tá querendo se indispor e entrar naquela situação complicada do que sobre a gente tá querendo realmente ajudar a pessoa, sabe? Então, como líder, é importante entender que é teu papel passar por isso, entender os problemas, dar feedbacks claros para as pessoas e ajudar elas a resolver. Porque grande parte desses problemas, quando alguém não tá entregando bem, é pura falta de treinamento ou acompanhamento. E se tu der esse feedback claro para a pessoa e separar tempo na tua agenda para ajudar ela, em breve ela vai estar performando bem. E quando eu falo sobre dar um feedback claro, assim, é realmente sobre trazer exemplos para as pessoas, sabe? Tem um framework que eu gosto bastante que se chama situação, contexto, impacto. Toda vez que tu for dar um feedback, tenta te basear por mostrar muito bem para a pessoa qual foi a situação que o problema aconteceu, o contexto onde aquilo estava acontecendo e qual foi o impacto no time ou na entrega dela. Então, vou dar um exemplo. Alguém que frequentemente chega atrasado numa reunião diária do time e faz todo mundo ficar esperando. Então, ao invés de dar um feedback genérico, tu vai olhar para a pessoa e vai falar: olha, já foram nessa semana 3 reuniões diárias que tu chegou atrasado e com isso o time tem que ficar te esperando para começar a discussão. Fica muito nítido para a pessoa qual foi o comportamento que ela fez, em que situação
situação e o impacto que ela tá gerando. E a partir disso vira uma conversa muito mais propositiva e, inclusive, muitas vezes, como tu não colocou a pessoa na defensiva, ela tende a se abrir mais. E eu já passei por casos similares a esse, que eu descobri que a pessoa tinha algum problema com aquele horário e que a gente poderia mudar, inclusive, a reunião dessa reunião diária, que não seria um grande impacto pro time e a gente tinha certeza que a pessoa ia parar de se atrasar. Não era uma questão dela não querer, mas sim que ela realmente tinha um problema real e que era fácil de resolver. Quando a gente mudou o horário da reunião diária, ela nunca mais se atrasou. E outra coisa complexa, assim, dessa relação de liderança é que o time precisa passar, por vezes, por algumas situações de desconforto, sabe? Porque é nesse desconforto que normalmente a gente vai olhar com mais profundidade para os problemas e vai resolver eles de verdade. Porque senão a gente pode ficar sempre remediando e nunca indo até o fundo das situações. E às vezes, como liderança, é importante entender que o desconforto vai fazer parte do crescimento do time, sabe? Pô, tem duas pessoas que têm ideias contrárias sobre como algo deve ser feito, como, por exemplo, um processo de como o refinamento técnico é feito. As pessoas têm experiências anteriores diferentes e cada uma acredita que deve ir para um lado. A pior coisa como líder que tu pode fazer é meio que tentar achar um meio termo que acomode as visões das duas pessoas e no final do dia pode ser que tu crie um Frankenstein ali que desagrade os dois, sabe? É melhor tu intermediar, interceder nessa situação e dizer, olha, vamos testar primeiro do jeito que o fulano tá mais acostumado, se não der certo a gente adapta e evolui a partir disso, ou até testa o outro jeito que foi sugerido. Então, é importante que tu seja parte ativa na mediação desses conflitos, mas não com uma visão de tentar apaziguar, que todo mundo fique feliz dentro da situação, mas que tu tome as melhores decisões para que o time atinja o resultado. E as pessoas normalmente preferem isso também, quando elas são tratadas de forma madura e direta e recebem o feedback, entendem o porquê tu tá tomando alguma decisão, do que tu tentar meio que apaziguar tudo, não explicar muito bem e acabar tentando gerar meio que essa falsa sensação de alinhamento entre todo mundo. E no fim, quando tu consegue ter essa postura ativa de liderança, sendo a pessoa que entende todas as necessidades que esse time tem, mas que ao invés de dizer sim para todo mundo, prioriza de acordo com o que faz mais sentido para aquele momento, sabe entender quem tá performando bem e quem não tá, e dá feedback direto para quem precisa melhorar, tu acaba sendo uma liderança que é direta, justa e honesta com as pessoas e que também desafia elas a evoluir. Pela minha experiência, esse é o tipo de liderança que consegue garantir que a entrega de valor aconteça e também ajudar as pessoas a evoluírem na carreira. E isso é muito melhor do que ir por uma linha de tentar ser amado por todo mundo, que no final do dia tu não tem nenhum controle se alguém vai gostar de ti ou não. Então, eu sempre tento me guiar muito mais por garantir que uma entrega de valor aconteça e que eu tô ajudando as pessoas a crescer na carreira e que elas gostarem de mim é um subproduto disso, então vai acontecer porque elas evoluíram ou porque o valor foi entregue, do que focar muito em fazer todo mundo gostar de mim e às vezes acabar com um resultado contrário. Mas agora me conta aqui nos comentários se tu é essa pessoa que já tentou ser essa liderança que foi amada por todo mundo e qual foi o resultado que isso teve. E também se tu acredita que por algum motivo a liderança tem que sim ser amada por todo mundo, me explica também o porquê aqui. E se tu tá nesse momento como liderança técnica e tá meio perdido, não sabe para que lado ir, eu te convido a dar uma olhada lá na Tech Leads Club. A gente tem uma linha de conteúdo lá que a gente chama de liderança e inspiração, que é focada só nessa parte de como tu te torna um bom líder, como tu dá bons feedbacks para as pessoas, como ajudar elas a evoluírem e também a priorizar um plano para que tu garanta que tu tá focando nas coisas certas e garantindo a entrega de valor desse time. Se tu gostou desse vídeo, não deixa de deixar o teu like aqui, te inscrever também. E também aproveita para me seguir nas outras redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Valeu!